anos de idade. Desde criança, temos noção do bem e do mal. E hoje vou lhe contar uma história sobre o mal mais sombrio que já enfrentei na vida. Tudo começou quando passei por uma cirurgia no coração. Eu estava esperando por essa cirurgia desde que nasci. E tudo correu super bem. Então esse foi um momento feliz para mim e uma espécie de recomeço. Eu precisava de um lugar tranquilo para me recuperar. Então meus pais sugeriram que eu passasse as férias escolares na fazenda da minha tia. A família dela morava em uma cidadezinha pitoresca da Califórnia. Eu adorei a ideia e fui recebida com muito carinho. Minha tia é muito legal e tem 2 filhos, Jamie, que é da minha idade, e o pequeno Luke. Eu pensei que fôssemos nos divertir muito, mas não tive essa sorte. No começo, tudo estava perfeito. Todos estavam felizes por mim e faziam de tudo para me ajudar e me animar. Meu tio estava muito ocupado no trabalho. Já minha tia passava muito tempo com o Luke, pois ele estava gaguejando quando falava, então ela tinha que levá-lo à fonoaudióloga quase todos os dias. Como consequência, eu ficava grande parte do tempo com o Jamie. Meu pai sempre disse que o Jamie era um menino de ouro, que ajudava muito a sua mãe e era o braço direito do pai. E comigo, ele sempre foi muito legal também. Ele me levou para conhecer a cidade e me contou sobre sua escola. Eu o admirava muito, pois ele era muito autoconfiante e destemido. Ele me lembrava o Peter Pan, mas aí comecei a perceber algumas coisas estranhas em seu comportamento. Ele era muito bonzinho em casa, mas quando estávamos sozinhos reclamava o tempo todo que o irmão caçula era muito chato e que seus pais eram idiotas e inúteis. Eu sei que todos os adolescentes fazem isso, mas um dia estávamos passando pela casa ao lado e o cachorro do vizinho começou a latir pra gente atrás da cerca. O cachorro era grande, então eu fiquei com um pouco de medo, mas o Jamie não. Ele se aproximou da cerca, se ajoelhou e latiu de volta pro cachorro, rindo histericamente. Você pode achar que isso é apenas uma brincadeira sem graça, mas eu vi a cara dele. Ele estava tão satisfeito que parecia que não havia nada mais engraçado no mundo do que provocar aquele cachorro. No caminho de volta para casa, ele disse: "E se a gente desse veneno para aquele cachorro comer amanhã?" Eu só consegui responder com uma risadinha nervosa e tentei convencê-lo de que aquele cachorro não oferecia nenhuma ameaça. Também decidi não incomodar minha tia com essa história, mas não conseguia parar de pensar em toda a situação. Poucos dias depois, quando estávamos dando uma volta, Jamie disse de repente: "Poxa vida, que chatice! Que tal nos divertirmos de verdade?" Eu estava prestes a dizer não, quando ele pegou minha mão e me puxou para algum lugar longe de casa. Nós corremos por um bom tempo e depois paramos. Eu fiquei surpresa ao ver que havíamos parado em uma passarela que ficava acima da rodovia e fiquei imaginando que tipo de diversão poderíamos ter ali. Jamie abriu sua mochila e eu vi que ela estava cheia de pedras e das grandes. Aí ele viu uma van se aproximando, apertou minha mão e disse feliz: "Veja isso!" Tudo aconteceu rápido demais. Ele jogou uma das pedras e acertou a van em cheio. A pedra atingiu o para-brisas, o motorista pisou no freio e o carro parou. Eu também ouvi um choro de bebê. Fiquei lá, paralisada e com a boca aberta, sem conseguir dizer uma só palavra. E Jamie estava tendo uma crise de riso. Mas aí ele cochichou para mim: "Corra!" Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Só corri e senti as lágrimas descendo pelo meu rosto. Mas eu não tinha feito nada. Era como se eu estivesse hipnotizada. Quando finalmente paramos de correr, Jamie me perguntou com orgulho: "E aí, gostou do show?" "Que show! Havia crianças naquele carro e elas provavelmente estavam feridas e assustadas. E você chama aquilo de show?" Eu disse que ele tinha ficado totalmente louco. Também disse que ele devia contar aos seus pais aquilo tudo que havia feito, pois caso contrário, eu contaria. Mas ele continuou tranquilo, sorriu de um jeito malévolo e respondeu friamente: "Eu não fiz isso sozinho. Você fez comigo e nem se deu ao trabalho de me impedir. Sua mãe e seu pai vão adorar saber dessa história." Eu fiquei surpresa. Daquele momento em diante, não tive dúvidas de que havia alguma coisa errada com o Jamie e que eu tinha que fazer alguma coisa. Não tive coragem de falar com a minha tia, e mesmo se eu contasse, ela jamais acreditaria em mim, pois o Jamie era um ator perfeito. Havia anos que ele estava fingindo ser um bom filho. Então, comecei a fazer minha própria investigação.
Eu tinha que encontrar provas do que ele fazia antes de contar para os meus tios, mas ele era extremamente cuidadoso. Eu segui cada passo do meu primo e percebi que ele passava de 2 a 3 horas digitando alguma coisa em seu laptop todas as noites. Eu tinha que saber o que estava naquele laptop, porque aquela era minha única chance. Mas eu jamais conseguiria fazer isso sem a sua senha. Então refleti muito sobre o que fazer. Um dos hobbies normais do Jamie era fazer coisas usando palitos de fósforo. Ele sentia muito orgulho disso, e uma de suas obras de arte fazia parte da decoração da sala. Uma noite, eu esperei até que ele começasse sua digitação diária, fui até a sala e joguei o barco de palitos no chão. Depois, saí correndo. Aquilo fez tanto barulho que todos acordaram e correram para o andar de baixo para ver o que havia acontecido. O pequeno Luke começou a chorar. Jamie, seu navio! Eu me escondi atrás da porta e vi Jamie sair correndo do quarto, indo em direção à sala. Eu não tinha muito tempo. Poucos segundos depois, eu estava de frente para a tela do laptop dele. Ele estava escrevendo em seu blog secreto sobre a pedra que havia jogado de cima da passarela. Parece que essa não tinha sido a pior coisa que ele tinha feito. O blog estava cheio de incidentes parecidos e havia vídeos também. Quando eu apertei o play, vi o pequeno Luke aparecer na tela. Ele estava de frente para a tela do computador, horrorizado. Jamie fez o Luke assistir a filmes de terror e olhar imagens horríveis, e eu pude ouvir a risada dele a cada vez que o Luke começava a chorar. Fiquei em choque, mas não consegui parar de assistir. Era por isso que o pobrezinho do Luke estava gaguejando tanto. Ele tinha tanto medo do irmão que nem teve coragem de contar para a própria mãe. Eu nem ouvi o Jamie voltar para o quarto. Por sorte, meus tios vieram com ele. Então você pode imaginar a cara de todos quando viram o que eu tinha acabado de assistir no computador do Jamie. Bem, por um lado, foi uma vitória. O pequeno Luke não teria mais que sofrer nas mãos do irmão e a verdade veio à tona. Mas isso partiu o coração da minha tia. Ela não parava de chorar. Claro que ninguém colocaria Jamie na prisão por causa do acidente na rodovia. Primeiro, porque ele era menor de idade, e segundo, porque ninguém havia se ferido gravemente naquele dia. Mas meu tio teve que ressarcir aquela família pelos danos que seu filho causou. Eu fui embora da Califórnia com o coração pesado e ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu com a minha família. Algum de seus amigos ou parentes já fez alguma coisa estranha ou assustadora? Se sim, o que você fez para impedir? Se achou minha experiência útil, fique à vontade para compartilhá-la com quem você ama. E lembre-se, o bem